Eu sou advogada, especialista em Direito e Processos do Trabalho e hoje eu vou falar nesse vídeo sobre as oportunidades na advocacia trabalhista pró-empregado, ou seja, na advocacia a favor do trabalhador e por que então escolher essa área para atuação, por que advogar na Justiça do Trabalho em favor do trabalhador, quais são as vantagens que essa área me oferece. E é justamente sobre isso o vídeo de hoje, é sobre isso que a gente vai estar conversando aqui. Então aproveita, para quem ainda não está inscrito no canal, se inscreva, deixa aqui nos comentários eventuais dúvidas, sugestões, fala para mim também se você já é advogado ou advogada, se advoga nessa área, quanto tempo de atuação, enfim. Eu tô aberta aqui para todos os comentários para estar respondendo em um próximo vídeo e também para dúvidas aí, caso vocês tenham algum questionamento até sobre a minha trajetória, sobre os 8 anos de advocacia que eu tenho. Então, gente, dando início ao assunto do vídeo, apesar das inúmeras vantagens na atuação nessa área, na advocacia trabalhista pró-empregado, que é especialmente sobre o que eu vou falar hoje, obviamente que antes de iniciar nesse caminho, você precisa verificar se você tem algum gosto por essa matéria, se você tem alguma intimidade, ainda que mínima, com a advocacia trabalhista. Mas, ainda que você não tenha nenhuma experiência ou que você não tenha um vasto conhecimento a respeito do trâmite, a respeito das peculiaridades da justiça trabalhista, é possível que você inicie nesse caminho e é possível sim obter grandes resultados quando utilizadas as estratégias corretas e dedicação, que eu vou falar também um pouquinho sobre isso hoje. Mas agora, de forma específica, eu posso listar 4 pontos principais como oportunidades na Justiça do Trabalho, tá? Na advocacia trabalhista pró-empregado e que eu considero de extrema relevância. O primeiro é a ampla demanda de clientes nessa área e o segundo, a celeridade da Justiça do Trabalho quando comparada às outras justiças. O terceiro é com relação às inúmeras irregularidades que a gente observa nas relações de trabalho entre as empresas e seus colaboradores. E, por último, o alto índice de composição, ou seja, o alto índice de acordos trabalhistas logo no início do processo. E agora eu vou falar sobre cada um deles de forma mais detalhada para que vocês possam entender exatamente essas oportunidades aí. Então, quanto ao primeiro aspecto, que seria sobre a enorme demanda de possíveis clientes para sua atuação nessa área, eu trago dados do IBGE que demonstram que o Brasil, no ano de 2022, ele registrou mais de 2,7 milhões de novos empregos formais, tá? Mais também de 38 milhões de trabalhadores que atuam na informalidade e que representam 40% de todos os trabalhadores do Brasil. E ainda a gente precisa pensar como oportunidade aí de possíveis clientes, potenciais clientes, são aqueles trabalhadores que são revestidos de pessoa jurídica, ou seja, aquela famosa pejotização, né, que eu acho que você já deve ter ouvido falar, que também entram como possibilidades de ação quando existir uma relação de emprego de fato, né, quando estiverem presentes aqueles requisitos do artigo 3º da CLT. E então, somente com esses dados iniciais que eu trouxe, gente, já é possível observar que o que não falta são possíveis clientes e oportunidades para a sua advocacia trabalhista. E as vantagens que você vai ter iniciando aí a atuação nessa área o quanto antes. E o segundo ponto, quanto ao quesito celeridade, eu trago hoje para vocês aqui dados do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, Justiça em Números, que concluiu que a Justiça do Trabalho tem o menor tempo de duração do processo na fase de conhecimento quando comparado às outras justiças, o que leva a uma média de 8 meses, ou seja, 8 meses do ajuizamento da ação até a prolação da sentença. E isso sem falar também na grande possibilidade de acordos que consequentemente diminuem
o tempo de duração do processo, que é o quarto elemento, o quarto ponto que eu destaquei, que eu vou falar também um pouquinho mais a fundo ainda nesse vídeo daqui a pouquinho. E em ordem ali do terceiro ponto que eu trouxe, o terceiro aspecto, quanto às irregularidades, né, as inúmeras irregularidades que são observadas na Justiça do Trabalho. E isso também fica evidente quando a gente analisa os dados do CNJ, que apontam que no ano de 2020 foram registrados mais de 2.975 milhões de ações trabalhistas, ou seja, quase 3 milhões de novas ações ajuizadas no âmbito do direito do trabalho, o que demonstra aí o grande número de ilicitudes que são cometidas pelas empresas e que ensejam em ações trabalhistas e, consequentemente, em oportunidades de trabalho para você. E com relação ao quarto elemento, que seria o alto índice de composição em processos trabalhistas, eu trago também dados do CNJ, tá? Do relatório de 2021, que tem como base o ano de 2020, que a taxa de acordo na Justiça do Trabalho alcançou 30% de toda a demanda, o que significa que existe uma boa oportunidade para recebimento dos valores por você e pelo seu cliente de forma antecipada. Isso porque, talvez a maioria aí já saiba, mas quando a gente fala na advocacia trabalhista pró-empregado, os honorários eles são cobrados apenas ao final, eles são cobrados apenas sobre o êxito da ação. Então, gente, consequentemente, se for realizado um acordo, né, logo no início do processo, e esse acordo seja rentável, ele traga satisfação para você, para o seu cliente, o processo vai findar mais cedo, né, vai terminar mais cedo, e você e seu cliente receberão também os valores de forma antecipada. Então, nesse apanhado geral aí desses 4 pontos que eu destaquei, já acredito que tenha ficado incontestável aí que essa é uma área com grande oportunidade de atuação e grandes chances de captação de clientes, tá? E ainda é necessário que a gente observe o fato de que as relações de trabalho, elas dão origem a diversos direitos do trabalhador, o que vai gerar aí uma amplitude de direitos a serem requeridos e que em várias situações, né, eles não são respeitados pela empresa, ou eles são pagos de forma incorreta, ou ainda eles são pagos parcialmente, o que não é incomum a gente verificar ações trabalhistas com valor de causa superior a 100 mil reais, a 200 mil reais, e é interessante que isso acaba causando bastante espanto para as pessoas leigas e para os empregadores, né, quando eles se deparam com uma ação assim desse valor, né, de empregados às vezes que possuem um tempo relativamente pequeno de contrato de trabalho, mas a verdade, gente, é que quando é investigada a relação de trabalho, é possível observar-se várias ilicitudes, né, e a maioria delas elas são calculadas sobre a remuneração do trabalhador, o que geram ações aí com alta expectativa e, consequentemente, alta remuneração ao advogado quando alcançado o êxito. Agora, para continuar, além de todos esses 4 pontos aí que eu detalhei para vocês, tá? A advocacia trabalhista, ela também traz uma maior facilidade na captação indicativa de clientes, ou seja, daqueles trabalhadores que já são seus clientes, que quando ficam satisfeitos com o seu trabalho, vão indicar o seu trabalho para outros colegas que forem desligados da empresa, né? E que provavelmente passaram pelas mesmas dores que originaram aquela ação. O que vai gerar para você uma nova forma de captação, né? E que não ocorre de forma imediata quando comparada a outras áreas. E com a pandemia, apesar do crescimento de número de trabalhadores, tanto formais quanto informais, que eu falei no início do vídeo, tá? Também houve no Brasil um grande número de demissões em massa, que permeiam aí para o aumento de ações trabalhistas no decorrer aí desse ano de 2022 e no ano de 2023, como a exemplo de empresas que demitiram e não efetuaram o pagamento das verbas rescisórias, o alto índice também
de demissões por justa causa indevida, que isso ficou facilmente observado aí durante o período da pandemia, tá? E que geram também expectativas de clientes para você e para a sua advocacia trabalhista aí, mais oportunidades de trabalho e de ações. E agora me lembrei aqui, outro ponto que muita gente me pergunta é quanto àquela dúvida de advogar para empregado ou para empresa, né? Qual seria o melhor caminho? Então, assim, se você está iniciando na advocacia trabalhista, né? Se você está iniciando na advocacia, a vantagem em advogar para o trabalhador é que, além da quantidade muito maior de empregados com relação a empresas existentes no Brasil, isso é óbvio, também é o fato de que no Brasil a maioria das empresas, infelizmente, ainda visualizam a advocacia trabalhista, a advocacia preventiva como um custo e não como um investimento. E aquelas empresas que priorizam esse setor, que têm esse setor dentro dos seus estabelecimentos, em grande parte optam por advogados com uma maior experiência, o que vai trazer desvantagem aí para você se você estiver no início da sua carreira. Então, eu considero que você deveria, ao menos no início, começar advogando aí pro empregado, sem contar assim que a remuneração também pode ser muito maior, exponencialmente maior, quando você advoga para o trabalhador do que para a empresa, tá? E novamente aí, deixa aqui registrado que essa é uma área com alta demanda, tá? E com grande oportunidade, e sem contar também o valor social agregado na atuação e na importância do advogado mediando e facilitando a resolução do conflito do cliente, né? Daquele trabalhador que teve as suas expectativas frustradas com relação ao contrato de trabalho. Lembrando que é você que vai ajudá-lo a reequilibrar aquela relação, que vai ajudar a trazer alguma satisfação, né, ao trabalhador, quando por meio da lei aí você vai conseguir fazer com que o seu cliente alcance aqueles direitos que foram suprimidos dele, tá? Lembrando que nós, quando a gente trabalha pro trabalhador, né, quando a gente advoga pro empregado, a gente está advogando para a parte mais fraca da relação, né? Aquela parte que muitas vezes se vê obrigada a aceitar irregularidades da empresa em razão da necessidade aí da remuneração e da permanência no emprego, tá? E isso é bem interessante quando a gente analisa a advocacia por esse prisma, a advocacia trabalhista pela função social do advogado, que de forma justa e de forma célere ele consegue impedir aí que ao menos uma parte dos trabalhadores tenham seus direitos violados. Ele zela pela garantia dos obreiros, né? Ele participa de forma ativa na construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igualitária. E um aspecto que é importante chamar a atenção é com relação a algumas críticas, né? Em razão do recebimento dos honorários pelos advogados trabalhistas pró-empregado apenas ao final do processo. Mas, como eu falei, é uma área que ela traz uma grande expectativa de clientes, tá? Tem uma alta demanda e relativamente de fácil captação, o que vai fazer com que você, após o seu período inicial, você esteja sempre recebendo honorários, né? Porque vão ter sempre ações ajuizadas aí que vão estar em trâmite, tá? E nesse ponto aí, linkando com essa questão dos honorários, um exemplo aqui para vocês, tá? Em uma ação trabalhista de valor de causa de R$30 mil, que é uma ação trabalhista de baixo valor, quando a gente observam aí os valores das ações trabalhistas, tá? Numa ação de R$30 mil, você vai receber como honorários contratuais R$9 mil, se fixar eles em 30%, que é o que eu sugiro, e mais R$4.500, que é 15% de honorários de sucumbência, né? Então, em uma ação de baixo valor de causa, ou seja, de R$30 mil, de relativamente fácil captação, você vai receber R$13.500 a título de honorários. Então, aí é mais um motivo aí para você considerar que essa é uma área de grandes vantagens de atuação, além de ser mais célere, né, menos desgastante e
e muito mais vantajosa do que uma ação no âmbito da família, por exemplo, tá? E agora, para finalizar aqui, eu vou trazer 3 mitos para vocês, tá? Que são bem comuns aí a gente verificar na Justiça do Trabalho. E o primeiro seria que o empregado sempre vence a ação. Gente, isso é mito, tá? Apesar de ser uma área aí com grande oportunidade de atuação para o jovem advogado, ainda assim o êxito da demanda ele vai depender aí de todas as estratégias utilizadas, tá? Da expertise do advogado, desde a captação do cliente, do fechamento do contrato, da elaboração de uma inicial eficaz, correta, né? Com a juntada de provas aí no momento oportuno, uma audiência de instrução muito bem realizada, com escolhas das testemunhas corretas, tá? Testemunhas que de fato vão corroborar com a sua tese, com as suas alegações na inicial. Então, não é verdade, isso é mito. Nem sempre o empregado ele é vencedor, tá? E para isso vai ser necessário uma boa atuação também do advogado, que é quem vai destrinchar a ação. E o segundo mito seria no sentido de que o trabalhador ele vai ficar manchado no mercado de trabalho quando ele ajuizar uma ação trabalhista, que existiria talvez uma lista negra, tá? E isso é mentira, gente, é mito, principalmente, inclusive, na realidade, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ele dispõe de diversas medidas que devem ser adotadas, que são adotadas pelos tribunais regionais, tá? E que dificultam a busca do nome de empregados pela internet em eventuais ações trabalhistas, né? Diferentemente da justiça comum, a gente não consegue pesquisar na Justiça do Trabalho apenas pelo nome do empregado, tá? Se ele tem alguma ação trabalhista ou não. E o terceiro mito seria com relação à sucumbência. Perdi o processo, eu vou ter que tirar dinheiro do meu bolso, né, valores do meu bolso para pagar a sucumbência da ação. Isso também é um mito, tá? Porque quando o empregado ele tá abrangido pelo benefício da justiça gratuita, ele somente terá que pagar algum valor a título de sucumbência quando os valores que ele receber ao final da ação, né, em uma eventual condenação da empresa, lhe tirarem a qualidade de hipossuficiente, né? Forem capazes aí de tirar a qualidade de hipossuficiência daquele empregado, e aí sim, eventual sucumbência vai ser abatida, deduzida do valor que ele tem para receber, mas novamente eu ressalto, isso somente quando esses valores eles tiverem o condão de tirar a qualidade de hipossuficiente daquele trabalhador, tá? E se porventura ele não receber nada, também não houver nenhum valor a título de condenação, ele não vai precisar pagar também aqueles valores a título de sucumbência, vão ficar suspensos por 2 anos, tá? E durante esses 2 anos a execução ela pode ser reaberta caso esse trabalhador ele venha a receber algum crédito na Justiça do Trabalho que lhe tire também a condição de hipossuficiência, né? Lembrando que quando a gente pede aí a justiça gratuita para o trabalhador, tá? Isso na realidade não só na Justiça do Trabalho, mas a justiça gratuita ela significa que aquele sujeito ele não tem condições de arcar com os custos do processo sem o prejuízo dele e do sustento da família. Isso não significa dizer que tenha que ser uma condição de miserabilidade, tá? Para que ele fique abrangido aí com os benefícios da justiça gratuita, tá bom, gente? Então, esses foram os 3 mitos. Eu trouxe para vocês aqui os 4 pontos que eu entendo serem de maior relevância como oportunidades na Justiça do Trabalho, né? Que é a grande demanda de clientes potenciais nessa área, o grande número de irregularidades que são observadas dentro das empresas, tá? O alto índice de composição na Justiça do Trabalho também, né? E a celeridade da Justiça do Trabalho quando comparada às outras justiças, tá? Eu considero que esses 4 aspectos, eles são de extrema relevância aí. Só por eles você já pode ter uma noção
das vantagens que você vai ter em atuar na Justiça do Trabalho pró-empregado, né, em optar pela atuação nessa área. E já quero deixar aqui registrado para vocês que no dia 4 de agosto eu vou estar lançando o meu material, onde eu vou trazer vou trazer toda a prática trabalhista de forma didática, de forma super simples, com um dialeto bem tranquilo, tá? Para você que aí ainda esteja finalizando a faculdade, ainda seja estudante de direito, ou que ainda não conseguiu aprovação no exame da OAB, seja bacharel, ou mesmo que seja advogado, mas que não esteja atuando ainda, queira atuar numa área que, como eu falei, é uma área rentável, é uma área com grandes oportunidades de atuação, ou ainda para aquele advogado que, ainda que já esteja atuando, não esteja satisfeito, né, com os valores que esteja recebendo. Então, fiquem ligados, tá? Dia 4 de agosto eu vou estar lançando esse material. Tem muita coisa. Quem adquirir, eu tenho certeza que vai ficar muito satisfeito e que vai alcançar aí honorários em um ano da advocacia trabalhista, no mínimo, tá? No mínimo, R$100 mil aí em um ano, advogando na Justiça do Trabalho pró-empregado. O lançamento vai acontecer por meio de uma live, tá? No meu Instagram, que tá aqui na descrição desse vídeo, é @RafaelaFurmer, e às 20 horas, tá? E eu espero todos vocês lá. E novamente eu renovo aqui o pedido, né, de que caso vocês tenham algum comentário, alguma dúvida, alguma sugestão, para que deixem aqui, tá, nos comentários desse vídeo e se inscrevam no canal. Fiquem aqui comigo, tá bom? Um beijo e uma boa noite aí para todos.